No coração da Europa Oriental, enquanto o frio do inverno permeia o ar, o cenário de conflito se transforma com o incansável avanço do tempo. É 9 de fevereiro de 2025 e a guerra em curso na Ucrânia nos apresenta um quadro de manobras estratégicas e ofensivas implacáveis. Hoje, mergulhamos nas complexas dinâmicas das linhas de frente, onde as forças russas reacenderam seus esforços, mirando locais estratégicos-chave. Mas antes de nos aprofundarmos nesses eventos em desenvolvimento, uma rápida menção ao poder da comunidade. Apenas ontem, nosso canal atingiu um marco de 64 mil inscritos, um testemunho do nosso compromisso compartilhado em entender e analisar este complexo conflito. Agora vamos focar no teatro de guerra, onde 4 avanços distintos exigem nossa atenção. O mais convincente deles diz respeito à localidade de Vilogoriska, um nome que pode não ressoar amplamente, mas que detém um imenso significado no campo de batalha. Inicialmente, as forças russas lançaram uma série de ataques vindos do leste, enfrentando uma resistência firme dos defensores ucranianos. Esta resistência, uma marca registrada do ano passado, viu as forças ucranianas mantendo sua posição contra todas as adversidades. No entanto, as marés da guerra estão sempre mudando. Com a pressão aumentando do sul, os russos conseguiram capturar porções significativas de Pylor-Ivka. No entanto, remanescentes da defesa ucraniana persistem, criando um impasse que encapsula a luta mais ampla nesta região, particularmente ao redor do pivô logístico crucial de Sybers. Sybers, um pilar na defesa ucraniana, resistiu a numerosos ataques, chamando a atenção de estrategistas tanto russos quanto ucranianos. O ano de 2023 testemunhou batalhas intensas, com 2024 trazendo uma leve mudança à medida que os russos avançavam em meio aos crescentes desafios da Ucrânia. À medida que os russos se aproximam de Sybers, as apostas são ampliadas. Capturar Sybers poderia desbloquear um novo eixo de pressão em direção às cidades de Slaviansk e Kramatorsk, objetivos-chave na campanha russa. Este drama em evolução é espelhado em outros setores, onde novas ofensivas prometem remodelar o campo de batalha. Os russos reacenderam sua investida em direção a Bilog-Gorfa, uma manobra estratégica destinada a capturar as posições ucranianas restantes e potencialmente pavimentar o caminho para novos avanços. Se os russos mantiverem seu ímpeto, a queda de Bilog-Gorfa poderia anunciar uma mudança significativa, abrindo caminhos em direção a Sybers e além. À medida que os dominós caem neste jogo de estratégia de alto risco, as implicações são profundas, potencialmente alterando a trajetória do conflito. Movendo-se mais ao norte, a frente perto de Tern revela outro capítulo nesta saga em evolução. Aqui, as forças russas conseguiram atravessar um lago crítico, avançando em direção à localidade de Kolotsiasi. Este avanço os posiciona perto da retaguarda de posições ucranianas-chave, ameaçando cercá-las completamente. A captura de Kolotsiasi, ou Vegoriska, colocaria as defesas da Ucrânia em Yamp-Polivka em uma posição insustentável, sublinhando a natureza precária desta frente. A estratégia dos russos, uma mistura de ataques diretos e manobras de flanco, reflete uma abordagem calculada, aprimorada ao longo de anos de conflito. No entanto, apesar desses avanços, a defesa ucraniana permanece resiliente, hábil em repelir ataques e se reagrupar sob pressão. Ao voltarmos nosso olhar para a linha de contato, a situação em Venka oferece um vislumbre das dinâmicas fluidas da guerra. Avanços russos recentes os aproximaram de uma interseção crucial, um potencial ponto de estrangulamento para a logística ucraniana na região. Esta interseção, uma linha vital para áreas como Pokrovsk e Konstantin-Ivka, sublinha a importância estratégica de manter o controle sobre as rotas de abastecimento. À medida que os russos se aproximam, a pressão aumenta sobre as forças ucranianas para manter essas linhas vitais. Na localidade de DNE, uma batalha feroz se desenrola enquanto a Ucrânia se esforça para deter os avanços russos de Karl a Andrika. Apesar dos ganhos significativos das forças russas, incluindo o controle de uma parte substancial de DNE, a defesa ucraniana permanece firme. A queda de DNE poderia sinalizar o início de uma nova fase, com as forças russas prontas para se aproximar de Ulia e potencialmente abrir uma nova frente em direção a Andrika.
À medida que a situação evolui, ambos os lados se preparam para o que pode ser uma batalha definidora neste conflito prolongado. O enredo em Andrica, onde as forças russas já conquistaram uma posição, destaca a intensidade da fase atual da guerra. Com fontes russas e ucranianas observando um aumento nas operações de combate, incluindo ataques de drones e bombardeios de artilharia, o palco está montado para uma confrontação significativa. O desfecho desta batalha pode remodelar o cenário estratégico, influenciando as dinâmicas do conflito mais amplo no sul de Donetsk. À medida que os russos avançam, o peso simbólico de alcançar a fronteira da região de Donetsk se torna imenso, um marco com profundas implicações para ambos os lados. No entanto, em meio ao caos e à incerteza, uma pergunta persiste. O que está por vir neste conflito implacável? Enquanto continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, seu envolvimento e apoio permanecem inestimáveis. Curta, inscreva-se e junte-se a nós enquanto desvendamos as complexidades desta guerra, explorando as histórias humanas e os cálculos estratégicos que definem este momento crítico na história. Continuando nossa jornada pela paisagem intricada do conflito ucraniano, mudamos o foco para as dinâmicas em evolução no norte, onde a localidade de Tern surge como um ponto de ignição crítico. As forças russas avançaram metodicamente, utilizando uma mistura de estratégia e força bruta para superar barreiras naturais e defesas entrincheiradas. Operações recentes os viram cruzar um lago significativo, posicionando-se estrategicamente perto de Kolotsiasi, uma localidade que, embora pequena, detém um peso tático substancial. Essa manobra não só ameaça as posições ucranianas em Yampolivka, mas também destaca uma estratégia maior de cerco destinada a isolar e dominar as defesas ucranianas. A capacidade dos russos de adaptar suas táticas, atacando de múltiplas direções, quando os ataques diretos falham, destaca sua flexibilidade estratégica. É uma tática que vimos repetidamente, com ataques mudando de leste para norte e sul, desgastando gradualmente as defesas e pavimentando o caminho para engajamentos mais decisivos. Essa abordagem, embora não infalível, reflete uma compreensão calculada do terreno e do fluxo e refluxo das dinâmicas de batalha. Enquanto tecemos pela narrativa deste conflito, o setor de Venka oferece outra camada de complexidade. Aqui, os russos capturaram a cidade de Baranka, continuando sua investida em direção à interseção estrategicamente importante, que serve como uma artéria logística para as forças ucranianas na região. Esta interseção, crucial para sustentar operações em áreas como Pokrovsk e Mirnograd, representa um objetivo significativo para os russos. Sua captura poderia interromper as linhas de abastecimento ucranianas, complicando os esforços para manter posições defensivas ao longo da linha de contato. O resultado dessas manobras pode ter efeitos em cascata, influenciando o cenário operacional mais amplo e potencialmente preparando o terreno para futuras ofensivas mais profundas no território controlado pelos ucranianos. No entanto, em meio aos cálculos estratégicos e manobras militares, o elemento humano permanece sempre presente. A resiliência e adaptabilidade das forças ucranianas, enfrentando um adversário bem equipado, é um testemunho do espírito duradouro de uma nação sitiada. À medida que os russos continuam seus avanços, a questão da sustentabilidade se torna grande. Por quanto tempo as defesas ucranianas podem resistir? E a que custo? Esta questão, ressoando através dos corredores do poder e dos corações daqueles na linha de frente, sublinha a profunda incerteza que define este conflito. Virando nossa atenção para a DNE, um ponto de defesa crítico para a Ucrânia, encontramos um microcosmo da luta mais ampla. A cidade, sob feroz ataque das forças russas, é emblemática das batalhas de alto risco que ocorrem por toda a região. Com mais da metade de DNE agora sob controle russo, a pressão sobre os defensores ucranianos é imensa. A potencial queda de DNE poderia abrir caminhos para que as forças russas avancem em direção a Ulia e Andrica, remodelando o cálculo estratégico nesta parte da frente. A batalha por DNE, intensa e implacável, destaca os riscos envolvidos e as implicações mais amplas para ambos os lados. Para os russos, capturar DNE representa um passo mais próximo de seus objetivos estratégicos, enquanto para a Ucrânia,
simboliza uma linha de defesa crítica que, se rompida, poderia ter consequências de longo alcance. Em Andrika, a situação é igualmente tensa, com fontes russas e ucranianas relatando uma escalada nas hostilidades. Os russos, tendo conquistado uma posição na área, estão prontos para expandir suas operações, com ataques de drones, barragens de artilharia e assaltos terrestres se intensificando. Esta escalada aponta para uma confrontação significativa que se aproxima, uma que poderia definir a próxima fase do conflito. A batalha por Andrika, com seu significado simbólico e estratégico, sublinha a natureza implacável desta guerra e os desafios duradouros enfrentados por ambos os lados. À medida que o conflito continua a evoluir, o custo humano permanece sempre presente, um lembrete sombrio dos riscos envolvidos e do impacto profundo sobre aqueles apanhados em seu alcance. Enquanto navegamos por essas narrativas complexas, permanece a pergunta: o que o futuro reserva para esta região devastada pela guerra? Os eventos em desenvolvimento interno, Dene e Andrika, oferecem um vislumbre dos caminhos potenciais que este conflito pode seguir, cada um com seu próprio conjunto de desafios e implicações. À medida que continuamos a documentar e analisar esses desenvolvimentos, seu envolvimento e apoio são cruciais. Curta, inscreva-se e junte-se a nós enquanto mergulhamos mais fundo no coração deste conflito, explorando as histórias e estratégias que moldam este momento crítico na história. O caminho à frente é incerto, mas juntos podemos desvelar as complexidades e entender melhor as forças em jogo nesta guerra prolongada e devastadora. À medida que continuamos a desvelar a intrincada tapeçaria do conflito ucraniano, as implicações mais amplas dos avanços russos tornam-se cada vez mais aparentes. Em cada frente, de Tern no norte até as localidades combatidas de Denia e Andrika, as manobras estratégicas das forças russas ilustram um esforço calculado para remodelar o campo de batalha. A captura de interseções e localidades críticas serve não apenas a objetivos táticos imediatos, mas também ao objetivo estratégico maior de enfraquecer as capacidades defensivas e logísticas da Ucrânia. Esta abordagem multifacetada, caracterizada por avanços simultâneos e táticas de cerco, reflete uma estratégia mais ampla para exercer controle sobre regiões-chave e interromper as operações ucranianas. Nos alcances meridionais de Donetsk, a situação é igualmente volátil, com forças russas avançando progressivamente em direção à fronteira da região, uma área rica em significado simbólico e estratégico. O avanço implacável em direção à fronteira destaca a intenção dos russos de consolidar o controle e estabelecer uma base mais firme na área. À medida que avançam, a importância simbólica de alcançar a fronteira não pode ser subestimada. É uma representação tangível de ganhos territoriais e um potencial ponto de virada no conflito. No entanto, o caminho para o controle está repleto de desafios, à medida que as forças ucranianas continuam a montar defesas espirituosas, utilizando o terreno e seu conhecimento estratégico para atrasar e interromper as operações russas. A narrativa deste conflito não é apenas uma de táticas militares e cálculos estratégicos. É também uma história de resiliência e determinação diante de probabilidades esmagadoras. As forças ucranianas, apesar de enfrentarem um adversário formidável, demonstraram uma capacidade de adaptação e resistência, mantendo posições-chave e lançando contraofensivas quando surgem oportunidades. Essa resiliência é emblemática de um espírito nacional mais amplo, uma determinação de defender sua pátria contra a agressão. No entanto, à medida que o conflito se arrasta, o custo para ambos os lados se torna cada vez mais aparente, com o custo humano da guerra pairando sobre cada decisão estratégica e manobra de campo de batalha. Ao examinarmos os eventos em desenvolvimento neste conflito complexo, não podemos deixar de ponderar sobre a futura trajetória desta guerra. As batalhas por localidades como Tern, Dene e Andrika não são incidentes isolados, mas sim componentes integrais de um quebra-cabeça estratégico maior. Cada vitória ao revés tem o potencial de influenciar operações subsequentes, moldando a narrativa mais ampla da guerra. O progresso dos russos, embora significativo, é encontrado por uma defesa ucraniana tenaz, criando um ambiente de campo de batalha dinâmico e imprevisível.
Olhando para o futuro, a questão do que vem a seguir paira sobre todos. Os russos manterão seu ímpeto e alcançarão seus objetivos estratégicos, ou a resiliência ucraniana e o apoio internacional virarão a maré? As respostas a essas perguntas moldarão não apenas o futuro deste conflito, mas também o cenário geopolítico da região. À medida que a situação continua a evoluir, nosso compromisso em fornecer análise aprofundada e cobertura abrangente permanece firme. Seu envolvimento e apoio são inestimáveis enquanto navegamos juntos por essa narrativa complexa. Em conclusão, a importância de permanecer informado e engajado não pode ser subestimada. As histórias e estratégias que se desenrolam na Ucrânia têm implicações de longo alcance, influenciando a estabilidade regional e as relações internacionais. Ao nos mantermos informados e apoiarmos esforços para entender e analisar este conflito, contribuímos para uma compreensão mais ampla dos desafios e oportunidades que se apresentam. À medida que continuamos a documentar esses desenvolvimentos, sua participação é crucial. Curta, inscreva-se e junte-se a nós enquanto exploramos a narrativa que se desdobra do conflito ucraniano, buscando entender as forças em jogo e os caminhos potenciais que esta guerra pode trilhar. Juntos podemos lançar luz sobre as complexidades deste conflito e trabalhar em direção a uma compreensão mais profunda de suas implicações para o futuro.